Olá, pessoal. Queria discutir com vocês aqui um estudo de casos, a questão da compensação em sede da execução fiscal. É um tema bastante interessante, polêmico, e que entrou na pauta do dia porque foi noticiado que o STJ vai retomar o julgamento da questão. Então, eu quero trabalhar aqui com vocês rapidamente esse instituto da compensação e inserir dentro do bojo da discussão sobre a execução fiscal, certo? Então, eu começo aqui trazendo à tona um precedente que foi bastante comentado e que depois virou também o discurso de despedida do ministro Humberto Gomes de Barros quando da sua presidência do Superior Tribunal de Justiça. Em seu discurso, ele lançou a exata frase que eu transcrevo ali para vocês, criticando o comportamento da corte, né, criticando o comportamento da próprio tribunal que ele presidia naquela ocasião, dizendo que essa alteração, essa oscilação de precedentes e de jurisprudência caracterizaria o mesmo que o Banana Boat, que é aquela brincadeira que eu coloquei ali na imagem, né? Para quem não conhece, os praticantes, os adeptos, os turistas que fazem isso, eles sentam numa boia e uma lancha começa a andar de modo a tentar derrubar, e essa é a brincadeira, essa é a graça da diversão ali, é derrubar as pessoas no mar. Mas, convenhamos, né, trazendo isso para a realidade forense, para a prática para a atuação do judiciário, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, não é nada animador ou confortante ouvir o presidente da corte dizer que a corte atua como banana boat, que é derrubar todos que estão em cima e assumindo que tem feito isso com o contribuinte. Palavras do próprio presidente, né? E aí, o ministro, no mesmo discurso, ele reafirma a posição do Superior Tribunal de Justiça, né? Que é para pacificar, uniformizar a interpretação do direito em todo o território nacional, considerando que nós temos uma legislação federal, nós temos um país do tamanho de um continente, com várias cortes regionais e estaduais, a aplicação da legislação federal deve, essa é a missão, né, ser uniformizada, pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, essa é a missão, né, do Superior Tribunal de Justiça, que é servir de um farol, de guia, de orientação. Este é o caminho, é por ali que você deve ir. Não atuar como banana boat, que é aquela lancha maluca que tenta derrubar os viajantes que andam atrás. Então, trago isso, e vocês já vão entender o porquê de invocar aqui o banana boat, nesse caso, porque nós estamos aqui falando de um instituto muito caro para o direito, que é o Instituto da Compensação. Esse instituto está previsto lá no Código Civil, então, em poucas palavras, né, se você tem duas pessoas que elas se identificam mutuamente como credores e devedores entre si, então não faz sentido, de uma simplicidade o raciocínio, de uma logicidade que é difícil entender o porquê de complicar esse instituto, né? Se essas duas pessoas são credores e devedores mutuamente, não faz sentido uma cobra da outra e a outra cobra de uma e os pagamentos eles são descasados. É tanto mais razoável fazer com que estes créditos se compensem e, se houver saldo, o excedente seja cobrado pelo credor que o detém. Parece tão simples, parece tão singelo, mas o direito tributário tratou de complicar. Então, não custa dizer, né, que a parte no que tange o tratamento das obrigações do, do direito tributário foram totalmente auridos do direito civil, né? São institutos de direito civil.
a noção de sujeito, a noção de obrigação, a noção de obrigação acessória principal, o que é o vínculo obrigacional. Então, a obrigação de dar, a obrigação de fazer. Então, são institutos que foram inspirados no direito civil, trazidos do direito civil e importados para o direito tributário. E não é diferente o Instituto do Pagamento, não é diferente o Instituto da Compensação. Não se quer dizer com isso que o direito tributário tenha que observar ipsis literis e não possa dispor de forma diferente ou pormenorizar esses institutos de uma forma diferente. Agora, o que me parece que não se pode cogitar, não se pode, em hipótese alguma, discutir, é que se faça esvaziar por completo o instituto, a ponto dele sequer existir. E é praticamente isso que a gente vai discutir aqui. E isso que me causa estranheza, isso que me causa desconforto. Então, esse é o instituto previsto no Código Civil. E por que a gente está tratando aqui do Código Civil, né? Por que falar do Código Civil? Porque o Código Civil, na redação original, ele previa que a matéria da compensação, inclusive em relação às obrigações fiscais, é regida por ele, Código Civil. Vejam, o Código Civil dizia, o tratamento dessas questões, porque são institutos do direito civil, vão ser regulados pelo Código Civil. Nada de surpreendente. Haja vista que o Instituto da Compensação já estava previsto no CTN. E aí entendo, salvo o melhor juízo, que a reserva de lei complementar já havia sido atendida. Estava lá a lei complementar dizendo e falando sobre o Instituto da Compensação e a regulamentação ou o detalhamento desse instituto poderia tranquilamente ser feito por meio de lei ordinária, como foi feito. No entanto, esse dispositivo ele teve uma vida muito efêmera. Primeiro porque foi suspensa a sua eficácia por meio da medida provisória e, posteriormente, e muito rapidamente, foi revogado pela Lei 10.677. E os argumentos utilizados, tanto para a edição da medida provisória, quanto para a conversão da Lei 10.677, diziam respeito à reserva de lei complementar, que eu acabei de rebater, e também ao risco, grave risco de dano ou prejuízo ao erário. Peraí, como prejuízo ao erário? A gente só pode falar de prejuízo se nós estivermos pressupondo que os créditos ostentados pelos contribuintes são ilegítimos e ilegais. Se nós pressupormos essa condição, aí a gente pode admitir dano, e dano deve ser evitado, deve ser combatido pelos órgãos, pelas instituições, seja o legislativo, por meio da edição de leis, ou por meio do judiciário, através da interpretação das normas. Agora, essa não é a premissa verdadeira, né, meus amigos? A premissa verdadeira não é essa, não há crédito ilegítimo ou ilegal constituído que estaria sendo compensado e com isso causando dano. Há crédito líquido certo exigível que o fisco não paga e ele não aceita compensar. Ele quer compensar na medida da sua conveniência e isso é, salvo o melhor juízo, ofensa aos postulados da isonomia, da igualdade e do tratamento que deve ser conferido a todos os cidadãos brasileiros pelo Estado brasileiro. O Estado brasileiro deve zelar para que as partes sejam tratadas de forma igual e não se pode imaginar aqui que uma parte seja melhor do que a outra ou um crédito seja melhor do que o outro. Pois bem, tomando como premissa essas questões, parece no mínimo, contraditório. Vejam, o Código Civil não podia servir de fonte. O Código Civil dizia que podia compensar e a compensação era totalmente irrestrita. Aí se editou uma norma para revogar esse dispositivo com o argumento de que lei ordinária não poderia tratar de matéria reservada à lei complementar. E vejam que ironia, a norma
que trata da compensação no plano federal é uma lei ordinária, Lei 9.430, cuja redação foi alterada pela Lei 10.637, ali contemporânea ao Código Civil. Então, o fisco ele deve ter comido mosca no que tange ao acompanhamento do Código Civil, imaginando que o Código Civil não trataria de nenhuma matéria atinente ao interesse da Fazenda Pública, e depois de aprovado o Código Civil se deu conta que ali dispunha sobre, sem assegurar os privilégios que normalmente o fisco tutela e busca no processo legislativo. Depois de sancionado o Código Civil é que se deu conta, e aí me parece que veio se fazer um trabalho para corrigir esse cochilo. E aí a Lei 9.430 foi alterada, né, para incluir toda a disciplina da compensação no plano federal, que eu não vou tratar aqui nesse espaço, né, nem há tempo para tanto, sobre o regime da compensação, como é que se faz a compensação, como é que se habilita. Tem toda uma disciplina que o artigo 74 e incisos e parágrafos trata aqui, que recomendo todos que façam a leitura. O que é o objeto da nossa discussão de caso aqui, eu trago antes do caso que a gente vai examinar, um precedente do Supremo Tribunal Federal que não fala especificamente do direito à compensação, ele está falando lá da trava do imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, dos 30% do prejuízo. Só que esse julgamento ele é interessante porque a corte sinaliza para um entendimento que foi consolidado, vencido ali os ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski, mas os demais acompanharam a divergência inaugurada pelo ministro Alexandre de Moraes, de que é constitucional o limite do direito de compensação de prejuízos fiscais. Esse precedente ele é interessante porque a corte se debruça sobre o tema compensação, e no caso concreto lá, tinha um agravante de se questionar, inclusive, se era legítimo tributar a contrário senso, né? Se não é possível compensação, a contrário senso, você está tributando prejuízo. Porque se eu tenho prejuízo num determinado período e eu apuro lucro no período seguinte, somando os dois e tirando uma média, talvez eu não encontre resultado positivo ou encontre um resultado positivo inferior àquele que venha a ser tributado. Então, o que está acontecendo na prática é o fisco tributar um lucro, um resultado que não existe, porque o contribuinte amargou prejuízo e alguns prejuízos vão sendo acumulados, somados exercício a exercício, e a legislação estabelecia que esses prejuízos podem ser compensados na proporção de 30%. O que os contribuintes diziam? Olha, se você me limita a 30%, a contrário senso, você está tributando o meu prejuízo. Eu estou pagando imposto sem ter efetivamente lucro. Mas a corte entendeu que é constitucional essa limitação. Porque, dentre alguns argumentos que estão no voto, e eu recomendo que vocês tenham acesso e examinem os votos, especialmente do ministro Marco Aurélio, que é o voto vencido, me parece muito adequado, muito coerente, o ministro Marco Aurélio, e o voto do ministro Alexandre de Moraes, que é o voto vencedor. O voto vencedor, dentre os argumentos, ele diz o seguinte: olha, na verdade, não se está tirando o direito a compensar os prejuízos, só se está diferindo essa compensação. Então, e aí vem uma construção mirabolante de argumentos para justificar o injustificado. Olha, tu está empurrando essa compensação mais para frente, mas não se está extirpando esse direito
do contribuinte, logo é constitucional esta limitação. Esse julgamento me parece importante porque ele passa a autorizar o que, a meu juízo, parecia totalmente equivocado, qualquer tipo de restrição à compensação. Como eu disse lá no início, expliquei compensação de Instituto do Direito Civil, que autoriza que credor e devedor, partes que ostentam crédito mutuamente, compensem na medida dos seus créditos essas dívidas e extinguam a obrigação. Isso está previsto no CTN, no artigo 156, artigo 170, há muito tempo. CTN é de 1966, então não estamos falando de nenhuma novidade. O que é novidade são as limitações impostas pela Fazenda Pública, e o Supremo Tribunal Federal as legitimou. Lamentavelmente, as legitimou. E aí eu trago aqui para vocês o primeiro precedente que a gente vai examinar, que é o precedente que estabelece a possibilidade de compensação no âmbito da execução fiscal. No julgamento do recurso especial, aqui da relatoria do ministro Luiz Fux, ainda quando ele integrava o Superior Tribunal de Justiça, afetado ali na sistemática dos recursos repetitivos, tema 294 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça disse o seguinte: olha, o Instituto da Compensação pode ser utilizado, sim, no âmbito da execução fiscal, certo? Essa foi uma orientação firmada porque, contrariamente a esta orientação, a LEF, o artigo 16, parágrafo 3º, restringia, limitava o uso da compensação como matéria de defesa, o que não faz o menor sentido, né? Se o contribuinte ele está sendo cobrado numa execução e ele tem um crédito, me parece que seja razoável ele poder usar como matéria de defesa que ele possui um crédito. No entanto, havia uma discussão instaurada e aí o Superior Tribunal de Justiça dirimiu a controvérsia, e esse é o precedente do Superior Tribunal de Justiça, certo? O que aconteceu? Com o passar do tempo, a Corte começou a retomar ou revisar essa orientação, decompondo certos variantes desta afirmativa. É possível compensar na execução fiscal. E aí, o que a primeira turma e a segunda turma acabaram decidindo? E havia uma certa divergência entre essas duas turmas. Até que veio o Superior Tribunal de Justiça e afetou, via embargos de divergência, esse é o caso que nós estamos estudando aqui, embargos de divergência 1.795.347 do Rio de Janeiro, dizendo o seguinte: olha, vamos uniformizar a discussão entre essas duas turmas. Vamos uniformizar a discussão. E o acórdão que originou os embargos de divergência é o acórdão aqui do ministro Benedito. Então, ele pressupõe, então ele começa dizendo, olha, a jurisprudência do STJ admite a alegação de extinção com base no Instituto da Compensação, desde que, aí ele estabelece a condição, isso tenha sido reconhecido na via administrativa ou judicialmente. Ora, se eu já tive o reconhecimento administrativo, me parece até caracteriza a má-fé da Fazenda se na via administrativa foi reconhecida a compensação e mesmo assim está sendo pleiteado, cobrado o crédito. O mesmo vale para reconhecimento judicial, né? Se já foi reconhecido em alguma demanda a compensação, qual a razão de se invocar agora nesta execução? Então, parece razoável. Então, com essa variação, o ministro Og Fernandes, desculpa, ele foi o relator na turma. Ele é o relator deste acórdão que eu estou reproduzindo aqui, que ensejou o embargo de divergência que a gente está discutindo, que é o tema do
nossa discussão de caso aqui. Então, o ministro Og Fernandes disse o seguinte, no caso dela não sendo deferida, ou melhor, ela sendo indeferida, não pode alegar agora em sede de execução fiscal. E aí ele traz alguns precedentes ali que viriam ao encontro da posição que ele estabeleceu. Diante deste acórdão, a parte suscitou embargos de divergência, e aí o acórdão paradigma utilizado para dizer, olha, eu estou sendo julgado na segunda turma, que disse que eu não tenho direito à compensação. Mas na primeira turma, o pessoal lá admite. E aqui está o julgado da primeira turma. E aqui o ministro Benedito Gonçalves faz referência ao repetitivo. Ele diz que é possível a arguição de compensação, mesmo que tenha sido indeferido o pedido na via administrativa. E sabemos muito bem, né, que muitas vezes o indeferimento, a não homologação de algum pedido de compensação se dá pelas razões mais esdrúxulas possível. Então, não significa que o indeferimento do pedido de compensação signifique ou implique no não reconhecimento do direito. Pode ser qualquer questão formal que não foi admitido e que agora, na execução fiscal, com a cognição ampla, exauriente, própria do rito dos embargos, possa ser esclarecida essa questão. Então, não me parece que faça sentido tolher da parte esse debate no âmbito dos embargos à execução. E aí a pergunta é, qual é o problema de se discutir isso? Para quem acompanha, quando eu falo da execução fiscal, né, é menos de 4% o número das execuções embargadas. A gente não está falando assim de criar um problemão para o Poder Judiciário, muito menos uma protelação indesejada do pagamento do crédito da Fazenda Pública. É 4%, ou menos de 4% das execuções que são embargadas, estatisticamente falando. Então, admitir a compensação nesse universo de 4%, a gente não está criando nenhum tipo de embaraço para a rápida solução do litígio, é apenas possibilitar que a parte eventualmente possa fazer uso de um direito que é lícito, o Instituto da Compensação, volto a dizer. Então, este é o acórdão utilizado como referência, como paradigma, para suscitar o embargo de divergência. Lembrando, este é um instituto que ainda sobrevive, em que pese os embargos infringentes tenham, ou melhor, os institutos de uniformização de jurisprudência tenham sido outros agora, o novo Código de Processo Civil. Esse instituto subsiste no sistema atual, e o Superior Tribunal de Justiça, vejam, o ministro Gurgel de Faria, sorteado relator, ele verifica a divergência. Então, o caso julgado, segunda turma, em tese, diverge da primeira, logo, admite embargos de divergência. Gravem as datas, gravem o andamento da discussão. Então, o ministro Gurgel de Faria admite. Abre prazo para a parte embargada contrarrazoar, apresentar a impugnação e publica a decisão, certo? Então, foi admitido embargos de divergência. Curiosamente, então, vejam a data, 26 de agosto de 2020, depois de apresentado contrarrazões, então o ministro poderia, neste momento aqui, quando ele recebe os embargos de divergência, ele poderia, sim, rejeitar de forma monocrática, porque não há divergência alguma. A posição da corte é pacífica das duas turmas. Ele poderia ter rejeitado. Mas ele identifica a divergência. Passam-se alguns meses, então eu estou falando de março de 2021, deste ano, o ministro
monocraticamente diz: não conheço dos embargos, porque não tem divergência. Então, vejam que curioso. O ministro acolhe a divergência, manda a outra parte responder, depois, de forma monocrática, ele diz que não tem divergência nenhuma e rejeita os embargos. Estamos falando de uma decisão de março de 2021. E aí, ele diz o seguinte, ó, existe decisão já tomada pelas duas turmas no mesmo sentido. Então, nós tínhamos lá a segunda turma não admitindo a compensação, a primeira turma admitindo, mas aí numa decisão mais recente do ministro Napoleão, que é de 2020, ele vem dizer o seguinte: olha, a compensação que o precedente lá de trás admitiu, do tema 294, é aquela que a compensação foi deferida na via administrativa ou via judicial. A que foi indeferida não é possível. Então, e aí é como decide ali o ministro Napoleão nesse julgado aí de setembro de 2020. Com base neste julgamento, com base neste precedente, o ministro Gurgel de Faria diz o seguinte: olha, não tem divergência. Não há divergência alguma, portanto, não há razão para nós estabelecermos aqui a tramitação dos embargos de divergência. Isso veio como uma bomba, porque a contrário senso, né? Então, o que é a rejeição dos embargos de divergência? A rejeição dos embargos de divergência significa dizer que não pode utilizar o Instituto da Compensação. E aí, ao invés de pacificar a jurisprudência e servir como um farol, parafraseando a frase lá do ministro Humberto Gomes de Barros, o que o Superior Tribunal de Justiça fez aqui? Fez um banana boat, né? Vai para um lado, vai para o outro, vai para o outro lado, até derrubar o contribuinte. Então, assim, se a função do Superior Tribunal de Justiça é servir de farol, de orientação para os jurisdicionados, dizendo: olha, é essa interpretação, por que não julgar na sessão e uniformizar na sessão esta posição? Se de fato é esta a posição do Superior Tribunal de Justiça, de que não pode compensar, se é esta a posição, e eu entendo que a Corte ela pode alterar o seu entendimento. Além disso, tem um instrumento, um mecanismo para que seja revisado os precedentes irrepetitivos. Então, também é possível fazer através desse mecanismo para revisar o entendimento. Não há problema nenhum. O que não pode fazer esse tipo de brincadeira, com todo respeito, o que se fez com o contribuinte nesses casos, com a posição oscilante uma hora dizendo pode, não pode, pode em alguns casos, não pode mais. É fazer o mesmo que fez o ministro Humberto Gomes de Barros na sua crítica lá ao comparar o STJ ao banana boat. E aí vejam que coisa curiosa. Olha só, decisão do ministro de 29 de março. 29 de março deste ano, 2021. Com base nesse precedente, afastou o cabimento de embargos de divergência. A parte não se conformou, e aqui eu faço um elogio, um cumprimento aos combativos advogados que batalham, insistem e travam verdadeiros duelos nas cortes todos os dias. É uma homenagem que eu faço a todos os colegas advogados. Os profissionais que atuam na causa não se deram por vencidos. Eles foram lá e disseram: não, peraí, mas nós estávamos com embargos admitido, então julga essa matéria, pacifica esse entendimento. Obviamente, eu estou simplificando aqui os argumentos, né?
na peça foram colocados de forma muito mais técnica, mas não parece fazer sentido a decisão monocrática proferida. E aí eles embargaram, fizeram embargos de declaração, que tecnicamente, vamos combinar, né? Não dá para dizer que aqui a decisão foi omissa, contraditória ou obscura. Não é nenhum caso das hipóteses de cabimento de embargos de declaração, mas novamente um elogio aos advogados que souberam, para além do tecnicismo, para além das filigranas do processo civil, conseguiram obter o sucesso, ao menos até o momento, no sentido de levar de novo para a corte e fazer com que a corte se pronuncie de forma a pacificar o entendimento sobre o tema no âmbito da primeira sessão. Primeira e segunda turma irão decidir. E vejam só como é que foi a decisão de maio. Então, 2 meses depois, mudou de novo a decisão. O ministro, ele diz, invocando aqui no seu voto, né, ele invoca aqui que foi juntado um parecer da ministra Eliana Calmon, que explica os detalhamentos da discussão. Então, há uma discussão que não foi bem apreendida, e aí ele acolhe os embargos de declaração, atribuindo efeito infringente para revogar a decisão, embargada, no caso, aquela que havia rejeitado os embargos de divergência, e aí ele pega e determina que volte concluso para a inclusão do feito em pauta. E, segundo notícia de hoje a corte vai colocar em pauta, nós estamos aqui no dia 25 de outubro, então está sendo noticiado hoje que o STJ vai colocar em pauta esses embargos de divergência. Será proferido um voto do ministro relator, e aí a primeira sessão vai se pronunciar se pode ou não pode arguir a compensação em sede de embargos à execução fiscal. E aí, como é que fica o advogado diante de uma situação dessas? Como é que o profissional do direito, o jurisdicionado, fica diante de uma situação dessas? A execução fiscal, sabidamente, ela tem as suas limitações, o seu espectro de cognição é bastante limitado, é bastante rarefeita a possibilidade de cognição. A própria lei de execução fiscal tolhe explicitamente algumas matérias de serem submetidas, muito especialmente o artigo 16, parágrafo 3º da lei de execução fiscal. Há um precedente dizendo que pode utilizar o argumento da compensação no bojo da execução, e agora a Corte Superior vai reexaminar essa questão. Rezo, torço para que a Corte coloque a mão na consciência e faça, pelo menos, reconheça, tutele o direito do contribuinte, pelo menos, arguir. Não se está querendo dizer aqui que tenha que se admitir e acolher e compensar em todos os casos. O que se está discutindo é a possibilidade de arguir, de levantar o tema da compensação. O que hoje a inclinação parece ser de vedar. Então, espero, assim, com um apelo que eu faço aqui ao Superior Tribunal de Justiça, para que aprecie e admita, em homenagem aqui, ao direito de acesso ao Poder Judiciário, sob pena de se esvaziar ainda mais a possibilidade, ou limitar ainda mais a possibilidade do direito de defesa por parte do contribuinte. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, era este estudo de caso, esse embargo de divergência, que é extremamente importante. Eu espero que vocês curtam o material que eu produzi aqui e fico à disposição para solucionar e discutir eventuais dúvidas com vocês. Um grande abraço.